Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e, para ser honesta, eu estou muito empolgada sobre esse momento. Eu estava esperando por esse momento há muito tempo. Então, quero apresentar para vocês Catherine Kardec. Seja Olá! bem-vinda, Catherine! Eu é que agradeço, Stephanie. Estou muito feliz mesmo de você ter me convidado, né, para esse momento tão especial. Não tinha como não colocar no quebra-cabeça da minha vida, né? Para quem não sabe, a minha irmã do meio. Isso Nós somos mesmo. três irmãs, né? Eu sou a mais velha, depois a Catherine e por último a Franciele, que nós já Isso mesmo. gravamos, já lançamos o podcast, né? Mas hoje eu vou ter o privilégio de conversar com a minha irmã do meio. Eu é Mas que me sinto eu vou deixar essas perfeita. apresentações para ela. Catherine, fala sobre você, fala quem é Catherine. Vamos lá, então. Eu sou Catherine Kardec Silva Gomes. Sou casada com o Danilo dos Santos Gomes Kardec. Nós somos casados há 12 anos, né? E graças a Deus tem uma família abençoada, né, por Deus. No meu quebra-cabeça da vida, o Senhor colocou a minha pecinha aí, que é o Danilo, que tem sido um grande esposo, um grande pai, um grande servo do Senhor aí. E desse amor, né, que o Senhor nos deu, nasceu o Heitor, que é meu filho, meu único filho. Catherine, como é interessante, né? Aquilo que. O discernimento de Deus mesmo, aquilo que Deus faz na vida da gente, né? Sim, Como você mencionou, né? Você tem o seu próprio quebra-cabeça, as suas próprias dificuldades, né? E cada um de nós enfrentamos é, desafios para conectar as nossas próprias peças, mas no meio desse nosso quebra-cabeça, existem outros quebra-cabeças sendo montados, né, simultaneamente. Tem os sim, desafios do nosso marido, dos nossos filhos, das pessoas que trabalham conosco. E esse grande quebra-cabeça, ele é a coisa mais linda, porque ao mesmo tempo que eles que são vários quebra-cabeças, várias peças, elas são um único, que é a nossa vida, a nossa perspectiva sobre tudo isso, né? E é lindo sim, de ver como verdade. Deus trabalha. É uma multiforme sabedoria. Existe uma multidão de formas que muitas vezes é difícil para nós compreendermos, para nós entendermos, né? Mas Sim. como você falou, é possível com o Senhor, né? Agrupar tudo isso, permanecer forte, permanecer estável, permanecer no lugar que a gente tem que permanecer, né? Para Sim, continuar montando esse quebra-cabeça. verdade, Stephanie, para a gente não desistir, Sim, sim, com perseverar certeza. realmente. E o mais interessante é que é o Senhor mesmo, né? Porque se depender de nós, a gente desiste na primeira dificuldade de ter que pensar, de ter que ter sabedoria, né? E o quebra-cabeça é isso mesmo, né? Às vezes a gente quer, não, pelo amor de Deus, vou deixar isso para lá. Mas com o Senhor a gente consegue achar as peças, né? A Às gente vezes a gente consegue, precisa consegue. e monta ali começa a montar e desenvolver o plano que Deus tem para nós. Com certeza. Catherine, você já montou um quebra-cabeça? Vamos começar por aqui, né? Já. Eu me lembro quando a gente era pequena, você vai se lembrar. Meu pai comprava uns quebra-cabeças do fundo do mar, tinha uma baleia Sim. imensa. E no começo, né, era bem difícil, mas depois uma vez que a gente monta, depois fica mais fácil achar os caminhos, né? Achar as peças. Parece que o próprio subconsciente, a memória da gente vai identificando as peças corretas, né? E isso faz com que Sim. a caminhada seja mais fácil, né? Então, às vezes, É meio que praticando, você já sabe praticando. o que esperar, né? Sim, com certeza. Mas, de fato, eu já montei o quebra-cabeça, mas faz muito tempo.
Faz muito tempo mesmo Sim, e assim, hoje eu vejo, né, o Heitor já montou alguns quebra-cabeças, né? Então, assim, ele às vezes não tem muita paciência, né? Mas é sobre isso, né? Temos que tentar, tem que dar tudo certo. Então, é isso. é sobre perseverança, né? Eu sei ao longo da nossa caminhada, né? Assim, como irmãs, como família, eu perdi uma fase da sua adolescência, eu perdi uma fase em que você ficou no Brasil, eu vim para os Estados Unidos, né? E nesse processo todo, né, de criança para fase adulta, porque eu saí do Brasil, você ainda era muito jovem, né? Sei que você Sim, venceu muitos gigantes, nós participamos de algumas guerras juntas, mesmo ainda sendo muito sim, jovens, guerras espirituais, guerras emocionais, né? Quando a gente ainda era muito nova. Mas eu sei que existe um ponto, teve um momento na sua vida que a chave virou, né? Nós crescemos num lar cristão, louvado seja o Senhor por isso, né? Numa família amém. abençoada, bem estruturada, nós tivemos bases bem fundamentadas, né? Isso fez parte de nós, né? Que nós crescemos no mesmo Sim. lar, com o mesmo pai, com a mesma mãe, né? Os mesmos irmãos, o mesmo grupo, né? E tudo isso, assim, mesmo tendo tudo isso, tem um ponto da nossa caminhada que o Jesus que a gente conhece não é o Jesus dos nossos pais, ele passa a ser também o Sim, nosso Jesus, o nosso Deus, né? é Porque acho que até uma verdade. certa fase da nossa vida a gente serve o Deus dos nossos pais, o Sim, Deus que é nos verdade. contaram, o Deus que a gente ouviu, né? Mas tem um momento na nossa caminhada em que a gente encontra esse Deus e ele passa a ser também o nosso Deus. Conta para mim um Sim. pouquinho de como foi esse encontro pessoal com Jesus e a Catherine de antes e a Catherine de depois. Conta para nós. Então, Stephanie, realmente foi numa fase, eu acho que eu devia ter uns 13 anos, né? E você uns 15. E eu me lembro que foi uma fase bem difícil, né? Da minha vida, aonde eu vivi um momento que eu não conhecia, de fato, eram só histórias, testemunhos de outras pessoas, né? E eu me lembro que você me acompanhou muito de perto nesses momentos, né? Me recordo dos recados que você deixava para mim pelas manhãs, na hora de dormir, eram versículos bíblicos, né? Realmente de força, de fé, de restauração, de confiança. E, e acho que a essência de tudo isso era que Cristo estava comigo, né? Que Jesus estava comigo. E eram momentos de sonhos, né? Então, assim, os meus sonhos, eles eram muito intensos, ao ponto de se tornarem realmente, vamos dizer, pesadelos, né? Mas de serem tão reais, que mexiam tanto com a minha mente, que aquilo me travava, né? Então, assim, naquela época não se havia um entendimento é, tão profundo, né? Dos nossos pais, eram poucas as pessoas que de fato criam, né? Nesse, vamos dizer assim, nesse mundo espiritual, nesse mundo que está além, né? Do material, do físico. E foi um momento muito difícil, né? E eu lembro que você, assim, me ajudou muito em oração. Eu lembro que eu acordava às noites e te chamava, a gente orava e eu conseguia dormir. Mas aquilo foi por um bom tempo, né? Assim, e eu me lembro que a virada da chave foi num retiro do pastor Sandro, da igreja Vila Moraes, né? E ali nós tivemos muitos momentos com aquela igreja, né? Assim, de que eles tinham realmente uma visão um, diferente da nossa igreja naquela época. E até o preparo para lidar com situações, né? É, até piores do que a minha, eles já estavam mais preparados espiritualmente, né, para guerrear esse mundo. E eu lembro que surgiu esse retiro e para mim é como se fosse assim, Senhor, ou é lá ou o Senhor pode me levar. Eu lembro que as minhas orações já estavam assim. E nós fomos, né? E Sim. você falou, Catherine, e o Senhor vai falar conosco.
né? E tem a tia Sara também, que participou bastante desse momento. E eu me lembro que nós fomos, e lá nesse retiro foi um mover, assim, inexplicável. Eu até hoje falo, Senhor, eu não sei como que a cura veio, mas ela veio, né? E ela não foi instantânea. Ali o Senhor disse, né? É como aquela passagem da mulher, né? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E eu entendi naquele dia que o Senhor disse isso para mim no meu coração. E naquele dia eu me lembro, é como se fosse um flash, né? De você ao meu lado, muitas pessoas, nós estávamos num momento realmente de busca, e o Senhor veio realmente com o Espírito Santo e acalmou meu coração e a minha mente. E naquele dia, eu de verdade recebi a peça que estava faltando, né? Naquele quebra-cabeça que a gente estava tentando e não conseguia achar as peças ideais. E depois que nós Sim. voltamos para casa, as noites não foram tão fáceis, né? Assim, foi um dia após dia, noite após noite, e eu lembro que você continuou, né, ali mandando os recadinhos, os versículos, até o dia que você foi para os Estados Unidos. Uhum. Então, assim, quando você foi, não foi fácil, por todos os motivos, né, de saudade, de pensar assim, nossa, e a gente brigava muito, né, Stephanie? Coisas de irmãs, né? Coisas de irmãs, né? A gente brigava bastante, assim, coisa normal, né? Coisas que realmente faziam parte ali da nossa vida, que eram normais, né? Mas, assim, eu acho que o ponto mais difícil foi, às vezes, imaginar que, nossa, agora eu vou ter que continuar sozinha, né? Nesse momento. Mas graças a Deus, assim, foi um momento de aprendizado, né? Que Deus, assim, ele falou: olha, agora você tem que continuar e buscar cada vez mais força, sabedoria, né? E buscar mesmo as peças daqui para frente. E assim Sim. foi, né? Essa virada, ela foi muito importante, ela ter acontecido, porque eu entendi que independente, né, independente de qualquer situação, o Senhor me mostraria, né, o caminho, o Senhor me mostraria quais seriam as próximas peças, a próxima etapa, e até eu conseguir. E de fato, eu vejo que até hoje, Stephanie, eu não consegui finalizar esse quebra-cabeça, mas ele já está meio montado. Eu acredito que eu já consigo identificar ali, né, as peças, quais foram as peças que eu tive que montar, quais foram as peças que hoje eu olho e falo, opa, né, se eu soubesse que era essa pecinha, teria sido mais Uhum. fácil, né? Sim. Então, assim, eu fico muito feliz de ter participado, né, desse quebra-cabeça da sua vida, que faz parte aqui da minha vida, né? Que você foi uma peça fundamental para que o meu quebra-cabeça tornasse forma, né? Tornasse realmente, de fato, uma imagem. Sentido, né? Uma imagem. É Isso, interessante, Catherine, porque você trouxe um ponto muito importante, assim, no meio de tudo isso, né? Na nossa fase de adolescência ali, né? Naquele começo de adolescência, quando nós tivemos que enfrentar esse gigante desconhecido, porque até então a gente não tinha uma compreensão, não se tinha nomes. Tudo isso era sim, muito obscuro para nós. E a gente é teve que verdade. lidar com uma igreja despreparada. Porque por muitas décadas a igreja de Cristo, a igreja, ela se manteve
preparada para lidar com os problemas psicossomáticos, né? Sim, Aí, aquilo que não se podia lidar ou explicar ou compreender era tomado imediatamente como espiritual. Mas hoje a gente consegue perceber que muitas das coisas, obviamente, problemas espirituais, né? sim, Mas, porque realmente o diabo não vai perder uma oportunidade de vulnerabilidade, né? De acessar, de te atacar na sua vulnerabilidade, mas também, às vezes, de questões emocionais que precisavam ser tratadas, mas havia muita ignorância nessa parte. sim, Né? Hoje nós sabemos que muitas coisas, às vezes, são hormonais, muitas emoções, muitos desbalanços internos são emocionais, são, às vezes, vinculados com falta de vitaminas no nosso corpo, né? sim, Mas, assim, num contexto que nós vivíamos, nós tomávamos tudo aquilo como espiritual e também nós não tínhamos outra alternativa, a não ser confiar no Senhor, confiar na é, provisão de Deus, né? Essa era sim, a nossa arma, né? é. E na Provisão de verdade, Deus. você disse algo muito, muito importante, Stephanie. É, as pessoas que eram a nossa igreja, o nosso porto seguro, como elas não estavam preparadas, foi como realmente se lançar nos braços do Senhor. Na verdade, eu considero num mar diferente, né? A gente mergulhou mesmo ali com aquelas pessoas Sim, e confiou, simplesmente vamos lá, porque esse é o caminho, né, que o Senhor tem nos dado. E a gente realmente, assim, pensar que hoje, né, nós estamos muito mais preparados para poder cuidar dos nossos filhos, né? Hoje, assim, eu fico pensando como as minhas orações elas mudaram a respeito do meu filho, né? Porque hoje eu peço para que o Senhor guarde a mente e o coração dele, né? Que de fato o Senhor possa ser o alicerce da vida dele, para que ele não tenha dificuldades, para que ele não seja um servo frágil, né? Mas para que ele sim, pode ter qualquer tipo de dificuldade, mas que o alicerce do coração e da mente dele estejam firmadas no Senhor, né? Para que ele não passe pelo que eu passei, sim. né? Para que a mente dele É, seja realmente solidificada no sim. Senhor. É tão interessante, Catherine. Eu participo de um grupo de mães na escola das crianças, né? Inicialmente, eu fui achando que era uma reunião de pais. Depois eu cheguei lá e eu vi que era uma reunião de mães, como que uma célula, como que um encontro de mães, e é da escola das crianças. Mas o que foi mais Certo. incrível foi porque eu caí meio de paraquedas lá, sem saber realmente de que se tratava. Mas eu me apaixonei pelo projeto, pela ideia. E sempre que eu posso, eu faço um esforço extraordinário para estar lá, nas manhãs de quarta-feira, né? É um grande desafio numa agenda lotada, mas eu me desdobro para ir. E sempre que eu vou, Deus sempre traz algo muito profundo. Isso que você falou, né? Dar para os nossos filhos uma base. Porque nós, como pais, a primeira coisa que a gente quer fazer é impedir os nossos filhos de viver o ruim que vivemos, né? Sim, Mas verdade. em uma dessas reuniões, eles trouxeram algo tão precioso e tão lindo. Eu saí de lá refletindo sobre isso. Que, na verdade, nós não temos que nos preocupar em impedir os nossos filhos de passar pelo que passamos. Nós temos que nos preocupar em preparar eles para enfrentar Sim. toda e qualquer dificuldade. Porque Hum, existem coisas que nós, como pais, podemos e devemos impedir, mas tem muitas sim, que nós não podemos impedir. Elas estão fora, situações que estão completamente fora do nosso controle, né? Então, assim, eu posso monitorar, controlar com quem meu filho anda, o que ele vai ver, o que ele vai ouvir, mas até quando? Vai chegar uma sim. idade que isso já não vai estar mais no meu poder. E outra coisa, existem influências externas, eles passam mais tempo na escola do que com a gente hoje. E Isso é mesmo, né, nos verdade, do certo. assegurando com quem andam, com quem tá, quem é o professor, você não tem o controle desse tempo, né? Então, preparar os nossos filhos, dando a eles uma boa base, uma boa estrutura de relacionamento com Deus, né? Sim, Muitas vezes eu me pego com a Nera ali aqui e falo para ela, filha,
você pode contar com o Espírito Santo o tempo todo, porque você não vai poder contar com a mamãe o tempo todo. Vai ter momentos em que a mamãe não vai estar do seu lado. E é verdade, ela está na escola, eu não estou junto com ela, Isso é verdade. fisicamente, né? Então, assim, levar os nossos filhos, né? Você falou, dá para eles abrir o caminho para um relacionamento genuíno com Jesus. Isso. Fazer com Isso que é eles se muito apaixonem, importante. né? Apaixonem por Jesus como nós somos apaixonadas. E Sim. acima de tudo, assim, fazer com que o nosso Deus se torne o Deus dos nossos filhos, Isso é algo né? maravilhoso, Stephanie. Isso é o mais importante, né? Assim, Sim. e uma vez foi tão interessante, né, que uma vez eu estava orando numa dessas fases difíceis que eu estava passando, né? Eu já comentei em alguns podcasts aqui sobre isso, mas durante o período de tratamento da Nerali, nós nos mantivemos muito estáveis e fortes. Mas depois que tudo passou, a gente sentiu a ressaca da guerra, o cansaço da Sei. guerra, o Ah, trauma da guerra, né? É um transtorno pós-traumático mesmo. Por quê? Igual um soldado, ele vai pra guerra, lá ele luta, ele arranca, ele perde um ah, braço, ele continua se arrastando, ele ajuda um amigo que tá baleado, ele vê uma cena totalmente assim esmagadora, mas ele consegue superar. Mas aí depois que tudo passa, a guerra tá vencida, ele vai para casa. Aí ele tá dormindo, ele começa a escutar bomba, ele começa a ter sim. pesadelos, ele começa a ter crises, né? Por causa das imagens traumáticas, do trauma que ele viveu, que ele não conseguiu processar naquela fase, processou depois. Sim. Mas numa dessas fases minhas, aí eu tava orando, numa angústia do meu coração, né? Assim, Deus, não deixa que isso aconteça de novo. Deus, tira isso do meu coração, aquela coisa. O Senhor falou comigo assim, né? Stephanie, eu cuido dela. Não é sobre como você cuida, é sobre eu, é sobre mim. Você é só uma peça, você é só uma ferramenta que eu uso para cuidar dela. Quantas É, peças, quantas ferramentas Deus se moveu em termos de médicos, profissionais, enfermeiros, estudantes, pessoas que, né, assim, peças que nunca fizeram parte da minha vida, mas Deus trouxe, juntou naquela fase para trazer, né, para fazer possível que esse tratamento acontecesse, fazer possível que tudo o processo acontecesse. Deus falou, eu fiz isso naquele tempo e vou continuar fazendo, porque ela, amém. antes de ser sua filha, ela é minha filha, Ah, né? não, e você disse algo muito interessante, assim, a respeito da Nerali, né? Porque a minha mãe, ela vira e mexe, quando ela vê algum caso, né? Quando ela presencia alguma coisa lá no hospital, ela fala, nossa, eu tenho tanto medo de que a Stephanie um dia me ligue, mãe, estamos no hospital, assim. E eu falei, mãe, o Senhor, ele é o dono de tudo. E ela fala assim, não, eu sei, eu creio. Mas ela dá aqueles momentos de preocupação mesmo, né? Aí ela, não, tá certo. Aí ela Sim, mesma fala, eu sei e eu creio que o Senhor já curou. E eu falei, mãe, e a cura do Senhor, ela é linda, ela é perfeita, né? E eu sempre falo, Deus é bom e é bom em todo tempo. E aí a gente realmente, sim, é o que você disse, antes de tudo, o Senhor já desenhou o quebra-cabeça da vida dela. Então, a vida dela, a vida dos nossos filhos é do Senhor. E realmente nós somos apenas uma pecinha ali que vai ser realmente um instrumento, né? E isso é maravilhoso, né? Quando você fala e quando você trata disso, a gente como mãe, a gente tem isso, né? Eu quero sempre estar ali, às vezes um excesso de cuidado, às vezes aquele excesso de querer estar sob o controle da vida do meu filho em tudo. E às vezes a gente esquece que antes deles serem nossos, eles pertencem ao Senhor, né? Eles sim, eles são do são de Senhor. Deus, é verdade. É E isso é desse jeito que é, assim, maravilhoso. é tão interessante, né, isso que você mencionou, porque qualquer pessoa que viveu uma situação difícil na vida, um trauma, que Sim, viveu, que está vivendo hoje, né, uma situação difícil, seja de qualquer natureza, seja uma traição, seja uma recaída num vício, seja uma situação de doença, né, qualquer pessoa que tenha sim, vivido algo duro, é, ela vai em algum momento temer ter que enfrentar aquele gigante de novo.
né? E assim, especialmente, vou falar sobre diagnósticos, né? Sempre assim, volta em algum ponto aquele pensamento, mas e se acontecer de novo? E se tiver isso de novo? Para quem viveu abusos, viveu situações extremas, ou até mesmo situações que indesejadas, né? E eu Sim, me lembro de um dia, eu não acredito que compartilhei essa experiência ainda, mas foi uma experiência muito interessante, né? E nós voltando aqui nas experiências espirituais que eu vivi com você, que você viveu comigo, que nós vivemos juntas, porque embora a gente fosse criança, nós éramos crianças, nós éramos muito cheias de fé. E o que a sim, gente tinha, o que, que nós tínhamos? A palavra. Então era sobre isso, era sobre. Não tinha um iPhone, não tinha um telefone ali, uma coisa para a gente poder ter acesso a essa tecnologia, né? Nós ainda estávamos naquela fase do papel e caneta. Então, para mim, como é que a gente memorizava versículo? Como é que a gente lembrava de versículo? Não era um lembrete no telefone, é, era um sim. Não é, papel, né? Então, não é assim, uma vamos mensagem do pregar, WhatsApp, né? vamos mandar um monte de recadinho, porque não tinha como mandar mensagem. Um torpedo era Sim, caro. era Para mesmo. quem sabe o que é um torpedo, né? Era muito Na caro, verdade, né? E a gente nem na tinha verdade a gente acesso. nem tinha. Verdade. Exatamente, não tinha. Então, assim, a gente usou a palavra, que era o que a gente tinha, né? Mas, voltando aqui nessa tudo, eu vivi uma experiência, né? Após, bem depois do tratamento da Nera, eu já tinha a Joy. Você tem uma ideia, a Joy já estava bebezinha. E eu me lembro que a Joy estava dormindo e a Nera ali estava na escola. E eu estava muito angustiada naquele dia. Era um sentimento muito ruim, como se a qualquer momento eu fosse receber uma notícia ruim. E assim, eu Uhum. procurava na minha memória, eu procurava em tudo assim, o que poderia ser uma notícia ruim. Aí a minha mente ficava naquele processo sabotador. Será que não é com a sua mãe, com seu Sim. pai, com as suas irmãs, com seus sobrinhos? Será que não é com seu marido? Aquela coisa, aquela angústia, aquela agonia. E eu me lembro de ter colocado a Joy para dormir e eu sentei no sofá. Na hora que eu sentei no sofá, eu senti assim uma grande angústia. Eu comecei a orar no meu coração. E o Espírito Santo começou a falar para mim: dá nomes aos seus sentimentos, me dá nome ao que você está sentindo. Né? E eu comecei a falar: Senhor, eu tenho medo disso, eu estou com medo daquilo. O meu medo é esse, o meu medo é de ter que enfrentar aquele gigante do câncer de novo. Coisas que eu inconscientemente estava vivendo, mas eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia explicar isso, né? E eu Sim. me lembro, Catherine, como se fosse hoje. Eu estava sentada no sofá. De repente, eu tive diante de mim a imagem. Olha que coisa mais terrível e grotesca. Mas olha como o Espírito Santo trabalha, bem fora das nossas caixas, né? Ele não Sim. veio uma pombinha voando assim para me trazer paz. Você sabe o que, que o Espírito Santo me mostrou? Me mostrou eu, diante de mim mesmo, segurando a cabeça de um homem. Uma cabeça decapitada. Misericórdia, Senhor. Aquela imagem tão brutal, tão grotesca, imediatamente, sabe o que eu lembrei? Davi segurando a cabeça de Golias. Uau. E o Espírito Santo falou para mim assim: a pedra, ela derrubou Golias, mas foi a espada que o matou de uma vez por todas, porque foi a espada Sim. que decapitou Captou. Golias. E a cabeça Verdade. de Nossa. Golias foi o troféu de Davi. Porque a evidência da vitória de Davi foi a cabeça de Golias. Ele arrastou essa cabeça e entregou ela para Saul. Nossa, Então o chega. Senhor falou para mim assim: Chega. você já tonteou esse gigante, você já entendeu que é a pedra, que sou eu que venci. Agora pega a palavra e decapita de uma vez por todas. Esse gigante morreu. Todas as Amém. vezes que você pensar Uau. que o câncer um dia pode bater na sua porta de novo, você lembra que a cabeça dele está na sua mão. Você já decapitou. Ele Amém. não vai Nossa. viver de novo. Ele não vai levantar. Esse gigante morreu. Outros Golias vão se Nossa. levantar. Isso eu tenho Esse do certeza. céu. Mas Mas esse esse daí já foi. Esse morreu. já cortou. Esse morreu. É E, na verdade. verdade, esse é um exercício, é uma reconfiguração de um sistema que sofreu um trauma. E o que, que Sim. acontece? Eu consegui entender e descodificar isso com terapia.
Com ajuda. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer vencer o negócio ali espiritualizando demais. Mas existe um Sim, processo químico que o nosso cérebro de defesa desenvolveu, que o meu cérebro desenvolveu para lidar com trauma. Por quê? Porque eu não queria ser pega de surpresa de novo. Então, meu cérebro fica o tempo inteiro criando meios de me precaver de uma possível notícia ruim, né? E assim, esse conhecimento, esse recurso, a gente não tinha na nossa época, né? com Hoje a gente pode dar certeza. nome. Você viveu crises de pânico, você Sim, viveu ataques, né, brutais na sua mente, que muitas experiências a gente viveu de verdade. pesadelos horríveis, que eram, claro, ataques espirituais, mas muitas vezes, né, você estava lidando com trauma ali, sobrevivendo num trauma, Sim, sobrevivendo lutando, que uma boa dose de terapia, uma dose de conhecimento de Deus, né, de maturidade, de alguém com essa compreensão, poderia ter amenizado a nossa sim, angústia, com né? certeza, Stephanie. Nossa, hoje é totalmente diferente, né? Tem a psicologia, né? Psicólogos cristãos, né? As terapias onde a gente consegue ter um caminho mais racional, né? Ligado à palavra, né? Mas é como você disse mesmo. É, hoje a gente tem, Deus usa meios, né? Para nos facilitar a chegada do Sim. caminho, né? E às vezes eu preciso declarar em voz alta, né? E repreender, Stephanie, e dizer em nome de Jesus está repreendido qualquer pensamento ruim, né? Porque esse gigante não pertence mais a mim. Então, eu não faço isso, né? Como eu disse, realmente em todos os lugares, mas tem momentos que eu preciso, de fato, declarar. E uma parte muito interessante, né, das duas que eu separei foi a oração, né, que é algo muito importante, né, de como às vezes aquele versículo diz, às vezes nós não recebemos porque nós não sabemos orar, né, e nós temos total liberdade para falar com o Senhor como nosso amigo, né, como uma pessoa de Cristo mesmo. E a segunda parte muito interessante, que eu acho que é uma das que mais tocaram o meu coração, é a parte do alicerce, né? Que quem ouve as minhas palavras, né, as pratica, realmente crê, né? Esse terá abundantemente graça do Senhor, né? Será realmente frutificará. Então, assim, eu acho que a rocha é aonde nós precisamos construir a nossa casa, os nossos pensamentos, né? E acho que para a gente montar o nosso quebra-cabeça, para a gente conseguir, de fato, ter o sucesso, né? Chegar realmente ao caminho, nós precisamos construir realmente o nosso coração, a nossa mente na rocha, né? Como é o alicerce aqui. Como diz, né? É, a construção, quando a gente vê aquela construção, a gente não sabe quão profundo é, né? Quão profundo foi feito ali aquele alicerce para que o prédio, né, fosse criando formas e se tornasse aqueles prédios altos que nós podemos ver, tão fortes, tão alicerçados, que a gente não sabe o quão profundo é, o quão forte é aquele concreto, né? Então são as partes assim que mais todo livro, né? Ele do começo ao fim ele mexe muito com o nosso coração, mas eu acho que a oração e o alicerce eles são fundamentais para que a gente consiga montar todos os dias, né? O nosso quebra-cabeça. Então, assim, foi algo maravilhoso ler, reler o livro, poder compartilhar com pessoas, né? E dizer hoje que realmente, se nós não tivermos a nossa casa, o nosso coração alicerçados na profundidade do Senhor, né? Que inclui a oração, nós não vamos conseguir, quando vier os ventos, as tempestades, as chuvas, nós não vamos conseguir, de fato, permanecer, né, firmes no Senhor. Sim, com certeza, Catherine.
Isso é tão importante, né, o que você trouxe, porque nós vamos viver debaixo das condições do tempo, né? Assim como a parábola que você Sim, ilustrou também trouxe essa ilustração no livro. É, tanto a casa que tem fundamento como a que não tem um bom fundamento, elas vão enfrentar as mesmas tempestades, os mesmos ventos, sim, né? A diferença verdade. é que a sustentação interna te mantém de pé, independente das circunstâncias externas. Porque, Sim, assim, você vai concordar comigo que quando nós estamos com Deus, nós caminhamos com Deus, o Espírito Santo, ele nos desvia o nosso pé de muitos problemas. Na sim, verdade, né? A palavra de Deus diz que a sabedoria, a prudência, ela é um caminho de vida, ela livra da morte, porque sim. muitas vezes, por ouvirmos a voz do Senhor, por ter essa sensibilidade, o Senhor tira o nosso pé de caminhos de morte, de laços de morte. Então, muitos problemas e situações nós podemos evitar quando nós temos o Espírito Santo, quando nós obedecemos o Espírito Santo. Mas existem tempestades que ela cai, né? O sol nasce para justos e injustos, para ímpios e Sim, justos. Então, tem tempestades que nós vamos viver tendo ou não o Espírito Santo, porque elas fazem parte do curso natural da vida na Terra, do ser humano na Terra. São forças, né? Que sim, elas não estão no nosso controle, não estão no poder da nossa decisão, né? Então, quando essas forças maiores, elas batem nas nossas estruturas, nós temos bons fundamentos, nós temos isso. estrutura para tolerar, né, os movimentos tectônicos, os É, terremotos que nos é, sacodem, que nos balançam, e às vezes nem são coisas tão grandes. Às vezes pequenos abalos, né? Pequenas sim, situações que vão tocar em estruturas ainda frágeis, né? Da nossa é, identidade. Às vezes ainda tem aquela insegurança que ainda não foi resolvida, e às vezes um olhar, uma palavra que um amigo de trabalho, que um amigo, que um parente falou, vai desmoronar aquela estrutura, né? é Mas aí nós verdade. temos duas coisas a pensar. Por que isso me abalou tanto? Né? O problema é a pessoa, porque qual que é a nossa tendência como seres humanos, né? Nossa, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é má, aquela pessoa é insensível. Não, peraí. Vamos trazer para dentro, pensar, meu Deus, mas por que eu me abalei tanto por algo tão pequeno? Porque ela só olhou para Sim, mim com desprezo, ou ela só não me tratou como eu gostaria, como eu uhum. esperava, né? Então, sobre isso tem que nos trazer uma reflexão, falar quais são as partes da minha estrutura que precisam ser fortalecidas, que estão fragilizadas, né? E estão É, e sendo você, abaladas por tão poucos ventos, né? sim, e isso é verdade, Stephanie. Às vezes, assim, até uma palavra do nosso próprio cônjuge, né? Ou alguma coisa que não saiu conforme deveria sair, como é de praxe, e isso abala a nossa estrutura. É onde a gente pensa, Senhor, aonde que a minha mente está firmada, né? Por que será que eu me deixei? Por que será que a minha mente, nesse delay aí, né? Eu acabei me frustrando, eu acabei não tendo uma atitude de sabedoria. Então, isso é realmente, a gente percebe que quando a nossa estrutura ela está profunda, quando o nosso alicerce ele está realmente composto, né, da sabedoria, da graça, da virtude, né, do conhecimento da palavra, quando a gente consegue orar e ter uma intimidade com Cristo, né, e não de falar palavras maravilhosas, mas de dizer, Senhor, me ajuda nisso, né, me ajuda a não Sim. errar mais nisso, me prepara, Senhor, para qualquer tipo de vento que venha ter, seja ele pequeno, grande, né? Seja em casa, seja no trabalho, porque realmente nós estamos sujeitos a todo momento, vamos dizer assim, né? E se Sim. realmente nós não E estivermos com a base sólida, realmente no Senhor a gente não consegue agir da melhor maneira. sim, e é sobre isso, né? Esse processo de construção de Deus, como você mencionou, Sim, e de reconstrução, porque muitas vezes nós teremos partes das nossas estruturas abaladas, né?
E é uma oportunidade da gente reorganizar isso, né? sim, é A verdade. aquela passagem clássica, né, de todas as coisas cooperam para o nosso Quero bem, também. porque Isso, todas as coisas são uma oportunidade de expor talvez uma fraqueza, uma fragilidade, uma área da nossa sim, estrutura que precisa de reforços, que precisa ser sim. ressignificada, que precisa ser reconstruída, né? E É, não tem como você falou sobre oração, né? Não tem como a gente fazer isso sem um conselheiro, sem um sim, amigo com fiel, certeza. sem a companhia e a direção do Espírito Santo. Então, esse Sim, relacionamento, tanto para nós, como mulheres, como indivíduos, como na nossa função familiar, de esposa, esposo, né, de filho, de filha, e tantas outras missões de mãe, na maternidade, como também corpo, né, na igreja, sim, no trabalho, nós precisamos de sabedoria para gerenciar as nossas muitas tarefas, para guiar os nossos filhos, para ter um relacionamento, uma vida plena, porque senão a sim. gente vive sendo levado É por todo verdade. vento, a gente vive sendo abalado por tudo, né? Então, essa Sim, estrutura forte, esse alicerce em Deus, ele é construído na oração, no todo dia, né? Na verbalização da palavra, como você falou, às vezes a gente passa momentos que a palavra precisa ser verbalizada, não é só pensada, sim, não é só relembrada, ela precisa ser verbalizada, né? E isso tudo são armas poderosas de guerras que a gente aprendeu e muitas vezes a gente esquece que tem, né? Muitas vezes a gente esquece que sim. tem e elas estão disponíveis pela graça, elas estão disponíveis. Amém. É verdade. Catherine, antes da gente terminar aqui esse nosso momento, né? Eu quero dar para você uma oportunidade de deixar uma mensagem, né? Para quem te ouve, quem está ouvindo você, o que que você teria a dizer para essas pessoas, né? Dentro de toda a sua jornada, sua experiência com Deus, tudo que você viveu e ainda vive, né? Com a palavra, deixa para nós aí um conselho, deixa uma palavra para quem te ouve. Então, Stephanie, é até difícil, né, de dizer em poucas palavras, é, acho que tudo que eu aprendi, né, não só nessa fase que foi muito marcante para minha vida, mas nesse período que nós vivemos com vocês aí da Nerali, mas eu acho que o recado que eu deixaria é que o Senhor é bom, e Ele é bom em todo tempo, né, e quando a gente crê nisso, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós vamos passar por qualquer momento, sabendo que o Senhor é bom, né? E tem momentos que a gente não entende. Mas como assim Deus é bom e Deus é bom em todo tempo, né? É simplesmente porque nós temos que crer que Ele está sob o controle de tudo. E isso faz parte do alicerce e dos momentos de orações que nós passamos com o Senhor. Então, se fosse para me deixar, né? Na verdade, deixando esse recado, creiam que o Senhor é bom e Ele é bom em todo o tempo, independente da situação, independente do que nós estamos vivendo, Ele é bom, né? Então, seria esse meu recado aí, né? Que eu deixaria, esse Vem conselho. e vê, né? Vem e vê, Isso, vem e experimenta que o Senhor é bom e Ele isso, é verdade. galardoador daqueles que o amam, né? Amém. Daqueles que o buscam, daqueles que querem, que desejam conhecer. Isso, Catherine, muito obrigada. Eu sei que você é uma mulher atarefada, cheia de funções, né? Mas obrigada pela sua disposição mais uma vez de estar aqui com a gente, de compartilhar, né? Um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus desafios. E eu também quero agradecer você que ficou com a gente até agora, né? Por participar desses podcasts, desses momentos edificantes. E eu quero convidar você, né? Assim como a Catherine mencionou, a experimentar, a vir e ver, né, que o Senhor é bom. Vem, experimenta, amém. né? Eu experimentei e vi que Ele é bom, né? Através da Amém. simplicidade, do relacionamento diário, né? De construir um relacionamento real,
real, né? Completamente Sim. real com o Espírito Santo. Convidar você também a ler Amém. o livro Quebra-Cabeças da Vida, né? Mergulhar ali na Sim. simplicidade, mas na profundidade daquilo que o Senhor depositou no nosso coração e se tornou hoje, né, um livro. Mas isso está fundamentado na realidade desse relacionamento com Deus, dessa vida com Deus. Então, fica Amém. aí com esse podcast, com esses testemunhos, com essa graça que foi derramada hoje. E nós nos Amém. encontramos no próximo. Um grande abraço e até o próximo.